Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Ponto de Equilíbrio e sejam todos muito bem-vindos ao Fevereiro Teológico. Hoje vamos começar nosso encontro, nossa aula sobre introdução à Bíblia. Deixa eu já começar dizendo que é possível que vocês vão ouvir um barulho ali de vum, de algum vizinho por aqui que está mexendo nas suas coisas. Mas eu não consigo ficar sem fazer nesse momento, porque é o único momento que eu estou podendo fazer. E se eu não fizer agora, eu não consigo mais fazer o vídeo. Então não poderei postar o vídeo como prometido no dia de quarta-feira, ok? Então eu peço a vossa compreensão. Vai surgir, já surgiu inclusive. Se estiverem ouvindo, perdoem. Se não ouvirem, então melhor ainda, ok? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a introdução à Bíblia, hoje e amanhã. E o nosso foco falamos um pouquinho sobre duas questões. A primeira é sobre a canonicidade da Escritura, digamos, o cânon da Escritura, a formação do cânon da Escritura, a definição e a palavra certa é reconhecimento dos livros sagrados como autoritativos. E amanhã falamos um pouquinho sobre a confiabilidade histórica da Escritura, ok? Hoje então nós vamos falar um pouquinho sobre o cânon da Escritura. Aí alguém perguntaria, obviamente, o que é cânon? Como alguém perguntou ontem, inclusive. Cânon é uma palavra do grego que significa lista, regra, ou ainda padrão. Então, quando falamos em cânon da Escritura, estamos falando o quê? Dos livros da Escritura, ou então os livros que consideramos como livros autoritativos, livros sagrados, livros normativos. Portanto, estamos falando do quê? Dos 66 livros da Bíblia, que são os livros que entendemos como livros inspirados pelo Senhor. Mas isso aí é bem uma pergunta. Por que apenas 66 livros? Por que podemos ter certeza que esses 66 livros são os inspirados por Deus? Quais foram os critérios que foram usados para reconhecer ou então se declarar que estes são os livros sagrados? Se naquele contexto, nos primeiros anos dos séculos da fé da era cristã, eles tinham outros livros. Quem definiu isso? Como é que a gente então trabalha isso e pode ter certeza disso? Vamos então trabalhar a partir aqui de 4 caminhos para chegarmos a isso, ou então para percebermos como chegamos à conclusão, como chegou à conclusão desses livros, ok? E como eu disse ontem, o meu foco aqui neste vídeo particularmente será sobre os 27 livros do Novo Testamento. Do Antigo Testamento, um dia talvez eu falo um pouquinho com vocês sobre o processo de reconhecimento deles, ok? Da formação do cânon do Antigo Testamento. Hoje o nosso foco estará no quê? No processo da formação do cânon do Novo Testamento. Eu estou tentando mexer aqui, vocês me perdoem, e talvez eu não vá editar isso, mas estou fazendo isso para aumentar a claridade, para não ficar escura o nosso ponto aqui. Agora podemos seguir. Vamos seguir 4 caminhos, como eu disse. Primeiro vai ser o caminho da evidência interna. Segundo, o caminho das evidências externas. Terceiro vai ser o caminho das listas possíveis que existiam, entre aspas, canônica. E quarto vai ser o caminho dos concílios, ok? Então, como é que a gente chega à conclusão que esses livros são, de fato, livros autoritativos? Primeiro, vamos pelas evidências internas. Evidências internas com relação ao que é? Evidência interna com relação ao que a própria Bíblia diz sobre ela. Quando nós lemos a Escritura, o que nós percebemos é que na própria Escritura existem textos que já tratam outros textos do Novo Testamento como sendo textos autoritativos. Um exemplo, por exemplo, é o livro de 1 Timóteo, capítulo 5. Timóteo, capítulo 5, vai fazer uma citação de um texto de Lucas. Timóteo, no seu capítulo 5, Paulo cita o livro de Lucas. Digamos, se o texto de Paulo é um texto autoritativo, ele acaba citando Lucas, isso demonstra uma certa autoridade no texto de Lucas. Só que mais do que isso, quando nós paramos para estudar essas questões das evidências internas quanto à autoridade dos livros do Novo Testamento, nós encontramos, por exemplo, Pedro, no seu livro aí, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 16, o que vai acontecer? Pedro vai citar
o corpo paulino, digamos, as cartas de Paulo, dizendo que Paulo escreve com autoridade, dizendo que Paulo escreve com sabedoria e que age com muita profundidade, coisas às vezes complexas e que muitos deturpavam. Isso mostra o quê? Mostra que as cartas de Paulo eram o quê? Eram cartas que circulavam nas igrejas primitivas, e isso já inclusive desde o primeiro século. Embora há quem pensa que a carta de Pedro, segunda de Pedro, foi escrita ali no segundo século, nos anos de 170, até 170, mas as prestações mais tradicionais apontam para quê? Para 60, 70 e no mínimo até 90. Então, isso nos faz pensar o quê? Que no primeiro século era cristão, os textos de Paulo já estavam circulando, já eram cartas que eram circuladas, lidas no contexto da igreja primitiva. Portanto, autoritativas, portanto, sendo escritura. E isso mostra o quê? Mostra que a própria Bíblia atribui uma certa autoridade para quê? Para o texto, alguns textos do Novo Testamento. O Paulino, obviamente, não sabe quais cartas, mas, no mínimo, ele fala de Paulo, e podemos pensar nas muitas cartas de Paulo. Paulo, que tem essa autoridade citada por Pedro, faz o quê? Cita ou então faz uma referência ao texto de Lucas, capítulo 10. Isso é um ponto, isso é evidência interna da autoridade dos textos bíblicos, de alguns textos pelo menos. Aí erramos nas evidências externas. A gente encontra isso em quem? Por exemplo, em Justinio Marte. Justinio Marte, que é um dos pais da igreja importantíssimo na defesa da fé cristã, que viveu ali entre o ano 100 a 165, ele faz uma citação dizendo o quê? Que no primeiro dia da semana, perdão, que no dia do sol, digamos, no domingo, se reuniam os cristãos da cidade, do campo, e ali, sabe, faziam o quê? Eles liam as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas. Os escritos dos profetas é uma referência ao Antigo Testamento. E a memória dos apóstolos, lá Lutero diz que ali são o quê? São os evangelhos, os escritos, os evangelhos. Portanto, isso mostra que no culto público dos cristãos se lia o quê? Os evangelhos. Os textos autoritativos, como o de Pedro, fala de Paulo, cartas paulinas. E algumas evidências externas, por exemplo, como de Martinho, o Justinio Marte, vai citar o quê? Vai citar aqui no culto. Como estava dizendo, perdão aí, o meu telefone ficou cheio e desligou, parou tudo aqui. Vamos seguir. Como estava dizendo, que, portanto, evidências externas são que textos que não são da escritura, não são textos bíblicos, são evidências históricas de pessoas que viveram ali próximo desse contexto da escritura. Como Justinio Marte, que é do segundo século, vai dizer que esses textos eram lidos. E ele diz na citação dele que eram lidos o quanto o tempo permitisse. É interessante. A escritura do Antigo Testamento, que já era autoritativa, digamos, era a Bíblia dos cristãos inicialmente, inclusive ali a Septuaginta dos apóstolos, inclusive, eram lidas assim como os escritos, a memória dos apóstolos, que é uma referência aos evangelhos. Portanto, os evangelhos já eram vistos no convívio da igreja como livros autoritativos, como livros que eram inspirados, ou então que tinham a mesma autoridade que os escritos do Antigo Testamento. Portanto, podemos dizer que o corpo paulíneo, que é as cartas de Paulo, e os evangelhos eram vistos com a mesma autoridade que os livros do Antigo Testamento. Isso é um ponto crucial a ser dito com relação ao cânon da Escritura, com relação aos livros que vimos como sagrados. Com isso, o que vai acontecer? Vão surgindo aquilo que a gente acaba chamando de listas canônicas. A ideia obviamente, se a gente já está falando dos evangelhos e também das cartas paulinas como sendo canônicas ou lidas, circulando nas igrejas, e inclusive muito compiladas, essa é uma verdade, os textos dos evangelhos eram muito compilados e circulavam ali no contexto da igreja. O que vai acontecer? Automaticamente, já estamos a falar de uma lista. Mas embora as listas, essencialmente, digamos, um número de listas, vai surgir com quem? Com um homem chamado Marcião. Marcião de Sinop,
que é um herege, um cristão gnóstico que vai se desviar. Marcião vai ser bem contra o Antigo Testamento e vai fazer uma lista do Novo Testamento, excluindo o Antigo Testamento e excluindo tudo o que tinha do Novo Testamento que fazia menção ao Antigo Testamento. Na lista de Marcião encontramos 12 livros. Marcião cita Lucas, faz adição a Lucas, inclusive adição aqui tem a ver com tirar texto do Antigo Testamento que estava em Lucas. Cita, na sua lista tem Atos, e na sua lista encontramos o quê? 10 livros dos textos das cartas de Paulo. Só que esses livros de Paulo que ele vai citar, ele vai também editar os livros de Paulo. Eu vou aqui ler no meu rascunho aí os livros que encontramos, por exemplo, na lista de Marcião concretamente. Marcião vai fazer o quê? Vai colocar Lucas, como eu disse, editado, Atos e a carta de Paulo. Isso aí, 1 Timóteo, 100, 1 e 2 Timóteo e sem o livro de Tito. Digamos, Marcião vai tirar das cartas de Paulo 1 e 2 Timóteo e também a carta de Tito. As demais ele vai deixar, só que vai excluir, ou então vai editá-las, excluindo assim todas as menções que tinha ali do Antigo Testamento. Ele entendia que as revelações secretas, os ensinos secretos de Cristo, os mistérios secretos de Cristo, foram praticamente comunicados ali a Paulo, e o Antigo Testamento é desconsiderado. Marcião é um gnóstico que olha para o Antigo Testamento como sendo totalmente diferente, dizendo que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo, porque o Novo é Jesus. O do Antigo Testamento é um Deus mau, raivoso, e do Novo é bom, e por aí vai. Então ele faz essa loucura ali. Mas Marcião foi considerado como um herege e foi ali ser excomungado da igreja, digamos assim. Só que depois da lista de Marcião, vão se levantar o quê? Vai se despertar o interesse para se formar muitas listas. E uma das listas mais importantes, sem dúvida, é o famoso fragmento de Moratoriano, que é uma lista também que vai se encontrar ali ainda no segundo século, e nesse famoso Código Moratoriano, que vai de 170 a 222, vamos encontrar o quê? Vamos encontrar vários livros que nós temos hoje como sendo na nossa lista oficial de 27 livros. Geralmente tem ali 22 livros nesse fragmento monitoriano, então o Código de Moratoriano. Nessa lista, quais são esses livros que a gente encontra? Óbvio, nessa lista encontramos alguns livros que não estão na nossa lista, que também eram livros que têm alguma consideração no contexto da igreja daquele momento, daquele período. Mas já encontramos a base para quê? Dos livros que temos hoje como livro inspirado. O que eu estou querendo dizer? Esses livros demonstram muito o quê? Como esses livros circulavam na igreja. Quer dizer, a própria igreja, e aqui igreja, a igreja espalhada em várias partes ali do contexto da antiguidade, ou então no contexto da igreja primitiva, nesse contexto ali bem mediterrâneo, né? Circulavam. Eram textos que eram bem considerados muitos como textos inspirados, como textos divinos. Vamos aqui ler então o que é que tinha nesse texto, nesse código moratoriano. Já estou recebendo aqui mensagem que também vai travar de novo, não é possível. Já paguei todos os aplicativos, tinha que pagar, mas vamos lá. Nessa lista do canon moratoriano encontramos o quê? 22 livros, com Mateus e Marcos, embora esses Mateus e Marcos nos registros desapareceram, mas autores como D.A. Carson ou Moon trabalham em dia de que faziam parte desse código. Seguimos. Temos ali, como está dizendo, Marcos e Mateus, embora não sejam encontrados nas cópias, digamos, porque perdeu-se, mas fazem parte dos evangelhos e entende-se que estavam incluídos Lucas e João. E depois temos ali os textos de Paulo, Romanos, Coríntios, as duas cartas, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, as 2 Tessalonicenses, Timóteo, a primeira e a segunda, Tito e Filimão. Você percebe que as cartas de Tiago, de Judas, de João 1 e 2 e Apocalipse de João, Apocalipse de Pedro e Sabedoria de Salomão. Essas cartas ou esses livros estavam nesse código moratoriano. Percebe que há uma ausência de alguns livros da nossa lista, né? Como, por exemplo, livros como Pedro, Hebreus, ou ainda Tiago, 2 de Pedro e 3 de João
e Judas, até Pedro também. Mas é fundamental dizer que nesse período ali, livros como Pedro, 1 de Pedro e Hebreus já eram textos aceites em boa parte das comunidades. Agora, no século III, por exemplo, na lista que Eusébio vai fazer, o que vai acontecer? Nós vamos encontrar já esses outros livros que não estão mencionados no Código Monitoriano, como Tiago, como 1 e 2 de Pedro, como 1, 2, 3 de João e Judas também. Embora é verdade que tanto Tiago como 2 de Pedro e também 3 de João e o próprio livro de Judas são livros que, nesse contexto, eram vistos como textos ainda com uma certa dúvida, digamos, desconfiança, ou então não tinham talvez a mesma autoridade ou prestígio como as outras já tinham, de certa forma, digamos assim. Agora, vão surgindo mais listas. Podemos dizer que até 180 temos uma lista final sem o quê? Sem o livro de Hebreus, de 1 e 2 de Pedro e também sem a carta de 3 de João. Mas você consegue perceber que as coisas vão se afunilando para aquilo que nós temos hoje como autoridade. E aqui não tem nenhuma forçação de barra, não tem, por exemplo, Constantino obrigou, ou o Papa, não. São listas que vão surgindo em vários lugares diferentes e parece que há quase que uma gama de livros que são reconhecidos em toda parte da igreja como sendo livros autoritativos. Alguns você acaba encontrando, outros não, mas da sua maioria você percebe que eles vão sendo aceitos. Isso é importante para mostrar o quê? Que a igreja apenas reconheceu a autoridade desses livros e não deu autoridade para eles. E não disse que então é isso aqui que é de Deus. Não. Os próprios livros, por aquilo que eles falam, representam, eram autoridade ao ponto da igreja apenas reconhecer as autoridades. Aqui entra um outro ponto. Qual? Em 220 a 230, nós vamos encontrar ali, por exemplo, uma lista que Tertuliano, que Orígenes vai fazer. E nessa lista de Orígenes vai ter a base de uma lista que Eusébio de Cesareia acaba fazendo. Na lista de Eusébio de Cesareia nós encontramos uma divisão nos livros que ele vai tratar. E que divisão é essa que Eusébio? Como estava dizendo, a lista de Orígenes serviu de base para a lista de Eusébio de Cesareia, importante historiador, talvez o primeiro livro de história da igreja não canônico é o dele, que é História Eclesiástica, leia aqui uma fonte primária importantíssima, e a lista de Eusébio divide em dois grupos, está dividido em dois grupos, o grupo Logomenas e Antilogomenas. A ideia de Logomenas e Antilogomenas tem a ver com livros que eram aceitos, reconhecidos, e livros ainda contestados. A lista de livros Logomenas, que são livros reconhecidos, eram os Evangelhos, as cartas de Paulo, mas Hebreus, livro de 1 de Pedro, livro de 1 de João e também ali o livro de Apocalipse. Ok? Ali aqueles que eram vistos como antilogomenas, digamos, contestados ainda, sem contar Tiago, 2 de Pedro, 2 e 3 de João, o livro de Judas e 2 de Pedro também. Esses são aqueles ainda contestados. Tem que dizer que nesse período, os evangelhos, as cartas paulinas, o livro de 1 de Pedro, 1 de João, já eram livros praticamente universalmente aceitos ali no contexto da igreja nesse período, inclusive o livro de Atos. E essas listas vão acabar sendo subscritas aonde? Nos concílios. Concílios como o que, por exemplo? Concílios como o segundo concílio de Cartago, que vai reafirmar já os 27 livros que nós temos. E vai ser reafirmado também do concílio de Cartago ainda em 419. E nesses concílios, então, vai se determinar que esses 27 livros que nós temos hoje são, de fato, os livros autoritativos. E a pergunta que não se cala é: quais foram os critérios que se usaram para reconhecer esses 27 livros como sendo inspirados? Eu poderia dizer que esses anos todos que a gente falou aqui, séculos passados, a gente já percebe um certo reconhecimento da igreja de alguns dos livros. E é interessante que todos eles acabam sempre aparecendo, os 27 nossos, né? Aparecendo ali nas listas. Embora você encontre um ou outro que não é livro inspirado, como, por exemplo, Pastor de Hermas. O livro Pastor de Hermas, que é um livro de Patos Apostólicos,
aparecem algumas listas. E esses livros, por exemplo, eram permitidos que se pudessem ler, mas não eram lidos no culto público, eram lidos, era autorizado a ler particularmente. Então, os livros que nós temos como inspirados sempre estão aparecendo nas listas, em umas não, em outras não, em umas sim, em outras não, mas a verdade é que boa parte delas sempre estavam em todas as listas. Aqueles que eram ainda às vezes contestados, 5, 6, 4, é que depois vão ser incluídos nesses que já têm aquela base consolidada. Então, a falar às vezes de Judas, de Tiago, de 2 de Pedro, de 2 e 3 de João, e por aí vai. Agora, nesses concílios que eu citei, que a igreja acabou se reunindo para poder definir, o que é então que se reconheceu? Quais foram os critérios usados para reconhecer esses livros como inspirados? Foram 3 critérios. Primeiro é o critério da ortodoxia, ou então regula fidei, regra de fé. O que é isso? Os livros que faziam parte do Novo Testamento não poderiam ser livros que tivessem heresia. Tem que ser livros ortodoxos. O segundo critério é o critério da apostolicidade, que observavam se o livro foi escrito por um apóstolo ou por um dos seus pessoas, assim como Marcos e Lucas, que não foram apóstolos, mas renderam com os apóstolos, e inclusive Marcos é dito que foi escrito por um intérprete de Pedro, que no caso seria Marcos. Então tem esse cuidado também. E terceiro é a questão da catolicidade. O que é a catolicidade? A relevância daquela carta no contexto da igreja. Digamos, a aceitação da igreja, da carta ou daquele livro na igreja de forma geral, nas várias partes da igreja. Podemos dizer em todas as partes, entre aspas, né? Porque tinha ali algumas que eram desviadas, mas eram igrejas, a igreja cristã que de forma geral, podemos dizer que aceitavam aqueles livros. Então a aceitação, ou então a catolicidade que a igreja tinha, a seção da igreja, era importante para que um livro fosse visto como autoritativo. Não é Roma que definiu, é o que? Esse critério da catolicidade. A igreja, de forma geral, como vê esse livro? Reconhece. Portanto, o que estamos dizendo é o quê? É que os livros que temos hoje, os 27 livros inspirados na Escritura Sagrada do Novo Testamento, foram aprovados nesse critério. São livros ortodoxos, são livros que têm o critério da apostolicidade e são livros que são passados pelo critério também da catolicidade. Os demais livros que já existiam naquele contexto não estão por quê? Porque nesses critérios acabaram não passando, acabaram não obedecendo esses critérios que foi colocado ali como importantíssimo. Além de que também muitos desses nossos livros, a base deles, a maioria deles, podemos dizer assim, já eram aceitos no contexto da igreja, desde as evidências internas, evidências externas, e encontrados também nas listas, por ali vai. Portanto, a própria Bíblia cita alguns dos textos da Bíblia do Novo Testamento como autoritativos. Segundo, alguns dos líderes importantes, como Justino Marte, mostra que os evangelhos eram citados, lidos nos cultos da igreja, e nas listas encontramos quase todos eles, e também no concílio, nos concílios, estes dois aí, encontramos então a definição deles como livros inspirados. Portanto, não são livros que a gente disse, não, esses aqui são autoritativos e acabou. Não, eles mesmos foram se mostrando serem livros autoritativos e a igreja apenas reconheceu a autoridade que esses livros tinham. Assim, então, chegou-se à conclusão e temos ali os livros que nós temos como Palavra de Deus do Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento. Ok? Deus abençoe. Portanto, não foi a igreja católica que deu, não. É a igreja, antes mesmo do catolicismo romano, já estava ali definindo isso. E é por isso que o catolicismo romano tem, além desses livros, outros livros mais. Que um dia, quem sabe, eu falo sobre isso. Ok? Deus abençoe. Um forte abraço. Curta o canal, se inscreva, ativa o sininho para ver se você vai saber notificações de quando chegar vídeo novo e compartilhe com outras pessoas. Nos ajuda aí a chegar a meta de 1000 inscritos. Chama seus amigos, partilhe com seus amigos. Estamos juntos. Um abraço e perder os inconvenientes de parar e eu não sei lidar tão bem, então pode ser que você vai perceber isso, ok? Abração.